A maçonaria, uma fraternidade que emergiu na Europa durante o final do século XVI e início do século XVII, adotou o olho que tudo vê como um de seus principais emblemas. Esse símbolo é frequentemente representado como um olho humano radiante dentro de um triângulo, cercado por raios de luz, simbolizando a onisciência de um ser supremo, geralmente referido como o grande arquiteto do universo. A introdução do olho que tudo vê na maçonaria pode ser rastreada até as primeiras constituições maçônicas. A Constituição de Anderson, escrita por James Anderson e publicada em 1723, não menciona explicitamente o símbolo, mas estabelece uma base para o uso de emblemas que representam a vigilância e orientação divina. No entanto, foi ao longo do século XVIII que o olho que tudo vê se consolidou como um símbolo central na iconografia maçônica. Em termos de estrutura organizacional e ritualística, a maçonaria utiliza o olho que tudo vê em várias de suas cerimônias e graus. No rito de abertura de uma loja maçônica, por exemplo, o olho que tudo vê é invocado como um símbolo da presença do grande arquiteto do universo, que observa e guia os maçons em suas atividades. Esse uso ritualístico é evidenciado nos documentos e rituais maçônicos preservados, como o manuscrito de Rédios e manuscrito de Coke, que, embora não mencionem o olho que tudo vê diretamente, estabelecem um contexto de simbolismo e vigilância divina. Um dos momentos mais significativos na iconografia maçônica do olho que tudo vê ocorre com a introdução dos Landmarks of Freemasonry, princípios fundamentais da ordem maçônica, codificados por Albert Mackey em meados do século XIX. Mackey, um maçom e autor prolífico, descreveu o olho que tudo vê como um emblema da presença constante e vigilante do grande arquiteto, reforçando a ideia de que os maçons são constantemente observados e julgados por seus atos e pensamentos. Fora seu papel ritualístico, o olho que tudo vê aparece em diversos artefatos e documentos maçônicos. Um exemplo notável é o altar do juramento, onde novos membros prestam seus votos. O olho que tudo vê está frequentemente presente nesse altar, simbolizando a santidade e a seriedade do compromisso maçônico. Esse uso é documentado em várias constituições e manuais, como o ritual de emulação da Grande Loja Unida da Inglaterra. Arqueologicamente falando, encontramos o olho que tudo vê em numerosas construções e templos. O Templo Maçônico da Filadélfia, construído em 1873, apresenta o símbolo em várias de suas salas de reunião, indicando a sua importância central na estética e na simbologia. Outro exemplo significativo é o Templo Maçônico de Washington, D.C., onde o olho que tudo vê é integrado no design arquitetônico. A maçonaria, com seu rico simbolismo e filosofia, adota o olho que tudo vê não apenas como simbolismo de vigilância, mas também como emblema de iluminação espiritual e moral. Ele representa a busca pela verdade e o aperfeiçoamento moral, temas centrais na filosofia maçônica. Esse simbolismo é detalhadamente explicado nos escritos de Albert Pike, especialmente em sua obra Morals and Dogma, publicada em 1871, onde o olho que tudo vê é descrito como um símbolo da sabedoria divina que guia o maçom em sua jornada espiritual. No contexto histórico, o século XVIII, marcado pelo iluminismo, viu a maçonaria florescer como um movimento que promove a racionalidade, a ciência e o progresso moral. O olho que tudo vê, nesse contexto, simboliza a busca incessante pelo conhecimento e pela verdade, princípios fundamentais do iluminismo. Esse período de intensa atividade intelectual e filosófica influenciou profundamente a iconografia maçônica, consolidando o olho que tudo vê como um símbolo de iluminação e sabedoria. O Grande Selo dos Estados Unidos foi oficialmente adotado em 20 de junho de 1782. A sua criação foi um processo deliberado que envolveu 3 comissões distintas ao longo de 6 anos. A primeira comissão foi nomeada no dia seguinte à Declaração de Independência, em 4 de julho de 1776, e incluía figuras proeminentes como Benjamin Franklin, Thomas Jefferson e John Adams. No entanto, suas propostas iniciais não foram aceitas. A versão final do selo foi desenhada por Charles Thomson, o então secretário do Congresso Continental. Thomson é uma figura central na história do Grande Selo, responsável pela interpretação simbólica e pelos elementos finais que compõem o emblema. William Barton, um especialista em heráldica, também desempenhou um papel significativo ao fornecer desenhos e conceitos heráldicos que influenciaram o design final. O selo consiste em 2 lados distintos, o anverso e o reverso, cada um com a sua própria iconografia e simbolismo. O anverso apresenta uma águia careca, o pássaro nacional dos Estados Unidos, com as asas estendidas. A águia segura um ramo de oliveira em sua garra direita e um feixe de 13 flechas em sua garra esquerda, simbolizando a paz e a guerra, respectivamente. O ramo de oliveira tem 13 folhas e 13 azeitonas, enquanto as flechas representam as 13 colônias originais. Sobre a cabeça da águia há uma auréola de 13 estrelas, dispostas em uma configuração de constelação. Esse arranjo é cercado por nuvens, simbolizando uma nova nação emergindo de um contexto turbulento. O lema de muitos, está escrito em um rolo que a águia segura em seu bico, refletindo a união das colônias em um único país. O reverso é ainda mais
mais intrigante, apresentando a pirâmide inacabada com 13 degraus, simbolizando força e duração. No topo da pirâmide, dentro de um triângulo radiante, está o olho da providência, um símbolo de vigilância e guia divinos, como eu já citei. Esse símbolo remonta à tradição cristã e foi amplamente adotado pela maçonaria e outras sociedades esotéricas. Abaixo da pirâmide, a inscrição "A Nova Ordem dos Séculos" aparece em um rolo, denotando o início de uma nova era de liberdade e democracia. Acima da pirâmide, a frase "Ele, Deus, aprovou nossos empreendimentos" reflete a crença de que a nova nação está sob a proteção divina. A pirâmide foi introduzida por Francis Hopkinson, um dos signatários da Declaração de Independência, enquanto o olho da providência foi sugerido por Pierre Eugène, um dos artistas envolvidos nas primeiras fases do design do selo. Ambos os símbolos foram integrados por Thomson, que os interpretou como representações da força, duração e orientação divina da nova nação. A associação do olho da providência com a maçonaria tem gerado muitas teorias e especulações. Muitos dos fundadores dos Estados Unidos, incluindo George Washington e Benjamin Franklin, eram maçons. A maçonaria utiliza o olho da providência como um símbolo de vigilância e sabedoria, refletindo os ideais iluministas que influenciaram profundamente os fundadores americanos. No entanto, é importante notar que o uso do olho da providência no grande selo não é exclusivo da maçonaria. Esse símbolo já era comum em arte e arquiteturas europeias antes da fundação dos Estados Unidos. O grande selo tem sido utilizado em documentos oficiais e tratados. A primeira vez que foi usado oficialmente foi na Proclamação da Paz com a Grã-Bretanha, em 1783. O selo também influencia a cultura popular e é frequentemente referido em teorias da conspiração que sugerem a presença de simbolismos ocultos e a influência de sociedades secretas na formação dos Estados Unidos. Essas teorias, embora intrigantes, muitas vezes carecem de evidências históricas substanciais. Com o passar dos séculos, especialmente a partir do século XX, artistas começaram a ressignificar esse ícone, utilizando para comentar sobre questões modernas. A ascensão do olho que tudo vê na arte contemporânea pode ser rastreada até ao movimento surrealista do início do século XX. Artistas como Salvador Dalí e René Magritte exploraram temas de subconsciente, espiritualidade e percepção, muitas vezes utilizando simbolismos que incluíam olhos de forma proeminente. Em obras como O Olho de Dalí, a representação de um olho suspenso em um contexto surrealista sugere uma vigilância onírica e introspectiva. Durante a década de 1960, com o advento da arte pop, o olho que tudo vê começou a aparecer em um novo contexto. Artistas como Andy Warhol e Roy Lichtenstein, conhecidos por sua crítica à cultura de consumo e à mídia de massa, incorporaram elementos de vigilância e observação em suas obras. Embora não utilizassem diretamente o olho que tudo vê, a ideia de uma presença constante e observadora permeava suas críticas à sociedade moderna. Nos anos 1980 e 1990, artistas conceituais começaram a explorar o olho que tudo vê de maneira mais direta. Jenny Hauser, conhecida por suas instalações de texto, usou frases como "Protect me from what I want", que evocavam a sensação de uma força maior e onisciente. Suas obras, frequentemente exibidas em espaços públicos, criavam um diálogo sobre a vigilância e o controle social. Outro exemplo significativo é Barbara Kruger, cujas colagens combinam imagens e textos para criticar a cultura de consumo e o poder corporativo. Em suas obras, o olho é um símbolo recorrente representando a percepção e a vigilância, e questionando quem tem o poder de ver e ser visto. No século XXI, com o avanço da tecnologia e a onipresença da vigilância digital, o olho que tudo vê ganhou novas interpretações. Artistas como Rafael Lozano Hammer criam instalações interativas que exploram a relação entre o indivíduo e a vigilância. Em obras como 33 questões por minuto, a interação dos espectadores com a obra é monitorada, refletindo a crescente presença de sistemas de vigilância em nossas vidas. Julia Oliver e Danja Vasiliev, com seu projeto Homens de Cinza, de 2011, utilizam o conceito de vigilância para comentar sobre a privacidade digital. Suas intervenções urbanas, onde indivíduos vestidos como agentes de vigilância monitoram passantes, trazem à tona questões sobre o poder e a perda da privacidade na era digital. O olho que tudo vê percorreu um longo caminho, desde as suas origens no Antigo Egito até a sua presença na arte e cultura moderna. A sua evolução reflete as mudanças nas crenças e preocupações humanas ao longo desse tempo. Deixe nos comentários as suas opiniões sobre o olho que tudo vê e se você conhece outras histórias ou teorias sobre esse símbolo. Esse é o canal Arte Bizarra.